Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, gente, eu trago essa bolsa. Essa bolsa ela ficou bem grande, espaçosa para quem gosta de bolsa grande. Para fazer essa bolsa eu gastei um total de 450 gramas de barbante. Esse barbante que eu estou usando é aquele barbante da Fitcom. Ele é um pouquinho mais caro, ele tem uma qualidade maravilhosa. Mas você pode usar qualquer barbante, ele se assemelha ali, ele está entre o fio 6 e o fio 8, tá? Você pode usar tanto o fio 6 quanto o fio 8, que a mudança, a diferença no tamanho vai ser mínima, tá? Não vai ter muita diferença não. Pode usar, não precisa se preocupar, tá? Aí se você quiser gastar um pouquinho mais, né, para fazer uma peça aí com uma qualidade um pouco melhor, pode usar esse produto aí que é bom, tá? Ninguém tá me pagando para falar, mas eu tenho que passar para vocês o que realmente presta, né, gente? Então, ela ficou, eu usei a agulha número 3,5, mas dependendo do seu ponto, ou dependendo do barbante que você vai usar, você tem que ver aí qual agulha que você vai usar, tá? Pode ser feito também com qualquer material, ele é múltiplo de 2, então você pode fazer com qualquer material, vai aumentar, vai diminuir da maneira que você achar melhor. Ela ficou com a altura de 29 centímetros, vê que ela ficou, é uma das maiores bolsas que eu fiz aqui no canal, ela ficou com 29 centímetros de altura. Caso você queira, você ainda pode fazer mais carreiras para ela ficar um pouco mais alta, mas a largura dela ficou com 36 centímetros. E a alça, eu fiz uma alça com 67 centímetros, ok? Espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu joinha se você gostar do vídeo, compartilhe bastante, tá? Para chegar ao maior número de pessoas possível. Assistam o vídeo até o final, gente, para me ajudar. Fiquem com Deus, até o próximo, tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos começar nosso trabalho fazendo um cordão com 24 correntinhas. Para você que vai fazer maior ou menor, vai fazendo de 2 em 2, tá? Múltiplos de 2. Caso você já tenha um fundo pronto aí, não tem problema, tá? Porque é múltiplo de 2, mas dá para adaptar aí na primeira carreira do corpo, tá certo? Então vamos lá, olha, eu vou fazer uma pequena amostra aqui que eu vou trabalhar com outra cor. Esse aqui é o barbante fio 6, o barbante que eu vou trabalhar essa bolsa é um barbante da Fitcom que eu tinha umas sobras, né? Então aproveitei para fazer essa bolsa e ele tá ali, ó, entre o número 6 e o número 8, tá? Então, pode fazer tanto com o número 6 como com o número 8, o resultado vai ficar bem parecido. Olha só, vou fazer aqui um total de 10, mas você faz o seu aí 24 correntinhas. Olha, 1, 2, 3, 4, fazendo assim de 2 em 2, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10. Vou fazer com 10, essa pequena amostra. Feito aqui as 24, tá, gente? Eu fiz 10, mas são 24. Você vai fazer mais 2 correntinhas. Vai pular essas 2 correntinhas que você fez, vai pular a terceira e vem na quarta correntinha e vamos preencher com ponto alto, ó. Um ponto alto para cada correntinha já existente, ó. O meu vai ficar muito pequenininho aqui, mas o de vocês aí vai ficar grandona igual a minha lá, tá? Porque são 24 correntinhas iniciais. O aumento da bolsa, do tamanho da bolsa, é feito aqui nessa fase de correntinhas, tá? Então, ó, preenchido todos os pontos com ponto alto, você aqui ficou muito pequeno, né? Mas é para andar rápido aqui, mas vocês vão entender direitinho. Feito aqui, preencheu os 24 pontos. Se você quiser contar para ver se deu certinho os 24 pontos, tá? Aqui eu levanto 2 correntinhas. É aquela base oval que eu tenho o costume já de fazer nas minhas bolsas aqui, viu, gente? A única coisa que diferencia um do outro é a quantidade de múltiplos ou a quantidade de pontos que a gente vai usar em cada fundo. Mas a maneira de fazer é a mesma, tá? Aqui, ó, nesse ponto aqui, no último ponto, que bem dentro dele, nós vamos colocar 8 pontos.
Ó. Quatro, 5, 6, 7, 8. Feitos os 8 pontos, fiz aqui os 8 pontos, ó, vamos contar. Não conta com esse ponto. Esse primeiro ponto, ele faz parte da parte reta. Então, a gente começa a contar só esses que nós colocamos aqui dentro. Então, olha, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Feitos os 8 pontos, nós vamos aqui no mesmo lugar e vamos colocar mais um ponto, ó. Que esse ponto que nós colocamos agora, ele é referente à parte reta. Seria o gêmeo desse aqui, o que fica do outro lado, tá? E feito isso, nós vamos completar agora, para cada ponto aqui, nós vamos colocar um ponto alto. Nisso, eu já vou segurando aqui a sobrinha de linha para já ir, né, ajudando aqui na hora de fazer os arremates. Olha. Vamos colocar apenas um ponto alto para cada pontinho. Até o último ponto. Ó. Venho aqui no último pontinho, que é aquelas duas correntinhas que eu fiz, e coloco aqui meu último ponto. Feito isso, olha, feito isso, nós vamos aqui, ó, dentro do ponto, desse ponto aqui, igual nós fizemos do lado de cá, nós vamos ir aqui dentro desse ponto e vamos colocar 8 pontos aqui dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos tentar colocar sempre um do ladinho do outro para não ficar embolado em cima do outro, viu, gente? Então, tem que ficar um do ladinho do outro assim, ó. Feitos os 8 pontos, nós vamos colocar mais um referente à parte reta, que fica aqui junto, que ele é referente a esse ponto que nós trabalhamos. Então, coloca mais um aqui dentro, junto mesmo aí. Feito isso, vamos agora aqui, ó, para os pontos que estão aqui e vamos colocar um ponto alto para cada ponto, desde o primeiro, tá? Esse primeiro aqui. Ele tá apertadinho porque ele tá muito juntinho aqui com os outros. Então, nós vamos colocar um ponto para cada um dos pontos daqui da base. Chegando aqui, olha, preenchi, venho aqui na segunda correntinha, dessa que nós fizemos para levantar o primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Essa é a nossa primeira carreira do fundo, nós vamos fazer mais duas pro fundo, tá? Agora, nós vamos sempre, gente, colocar aumento aqui só nos 8, tá? Aqui onde é parte reta, segue fazendo apenas um ponto para cada ponto, mas nos 8 pontos aqui nós vamos fazer aumento. Então, esse primeiro ponto, ele faz parte da parte reta, então nós só vamos colocar duas correntinhas para representar esse ponto. Vamos agora para os 8 pontos e vamos, olha, no primeiro ponto, nós vamos colocar 2 pontos juntos. Um, no mesmo ponto, mais um. Segundo ponto, 2 pontos juntos também. Um ponto, depois mais um ponto no mesmo ponto. Ó, 2 pontos juntos. Vamos pro próximo ponto. Um, no mesmo lugar, mais um. Dessa forma. Vamos pro próximo ponto. Um, depois no mesmo lugar, mais um. Vamos pro próximo ponto. No mesmo ponto, mais um. E assim nós vamos preencher todos os pontos aqui da parte oval, tá? Com 2 pontos para cada pontinho da base. Ó, até o último ponto. No caso, são 8 aumentos, né?
Terminado aqui os 8 aumentos, nós vamos conferir. Então, tirando fora esse primeiro ponto que faz parte da parte reta, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos. Agora, na parte reta, nós vamos colocar apenas um ponto para cada ponto da base, até o último ponto da parte reta. Ó, um ponto para cada ponto até o último ponto, que são 10 pontos aqui na lateral. Quando chegar aqui, é fácil você descobrir qual é o ponto que começa os aumentos, tá? Ó, esse aqui, você olha aqui, ó, por esse meio aqui. Esse nozinho aqui é onde é o ponto que nós colocamos os 8 pontos aqui. Então, tem um antes dele, que é esse aqui, ó. Tem um antes do ponto, que é esse aqui. Então, você vai ver aonde que tá o representante dele aqui em cima. É esse aqui. Então, o próximo ponto, que é esse aqui que tá na frente dele, é o ponto que representa esse aqui, e ele faz parte da parte reta também, tá? Então, nós vamos começar a colocar os aumentos depois desse ponto aqui que representa esse aqui, tá? Então, a gente vai fazer os 8 aumentos. Terminando os 8 aumentos, confere para ver se tem 8 aumentos mesmo. É dessa forma que você vai garantir que não vai ter erro aí nos seus múltiplos. Até que nesse aqui não vai ter muito problema se errar um pontinho não, mas tem trabalhos que a gente faz que a quantidade de pontos é essencial, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, chegando aqui a gente repete igual nós fizemos aqui e eu volto para a próxima carreira. Chegando aqui, ó, fiz aqui tudo, repeti, igual fiz de um lado, eu fiz do outro. Venho na segunda correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo para finalizar mais essa carreira. Agora, vamos fazer nossa última carreira do fundo, tá? Que é com aumentos também nas duas laterais. Então, aqui a gente levanta 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto, que não faz parte do aumento, e vamos agora pro aumento. Olha, cada bloquinho que temos juntos aqui, ó, que faz parte do aumento, nós vamos colocar no primeiro ponto deles dois, nós vamos colocar apenas um ponto, ó, um pontinho sozinho. Nós vamos pro segundo ponto deles e vamos colocar 2 juntos, ó, 1 e 2. Dessa forma, ó, no primeiro ponto, um ponto sozinho, no segundo, 2 pontos. Vamos pro próximo bloquinho, novamente, repetir do mesmo jeito, ó. No primeiro ponto, um pontinho, sozinho, dessa forma. No segundo ponto, a gente coloca 2 pontos juntos. Estou fazendo sinais, gente, porque eu ainda não consegui botar tradução ainda nos meus vídeos e tem muita gente de fora. Tem gente aí, né, eu não traduzi, mas pessoal aí, ó, de fora, eu vou tentar, tá, traduzir pro inglês, agora que eu estou bem, que eu tô, né, me recuperando já direitinho, já tô 100% já, então eu vou começar aí, ver uma maneira de, que eu sou, falar pra vocês, eu não entendo muito bem desses trem não, gente, mas vou tentar traduzir pro inglês e espanhol, pelo menos, tá, porque tem mais idiomas aí me pedindo, mas eu vou tentar traduzir pelo menos pro espanhol e pro inglês. E aqui, ó, a mesma coisa, ó, primeiro bloquinho a gente coloca um ponto, vamos no segundo aqui e vamos colocar 2 pontos. Novamente, ó, primeiro um ponto sozinho, no segundo, 2 pontos juntos, 1 e 2. Dessa forma, nós vamos completar por todos os aumentos. Nos 8 aumentos aqui, ó, nos 8 nós vamos fazer dessa forma, ó. Primeiro ponto, um ponto sozinho. No segundo pontinho do aumento, nós colocamos 2. 1 e 2. Aqui, novamente, ó, primeiro ponto, um ponto sozinho. No segundo ponto, 2 pontos juntos. 1 e 2. Novamente, um ponto sozinho, no próximo 2 juntos. 1, no mesmo ponto, mais um. Não é difícil botar para traduzir não, gente, é porque eu não tive tempo ainda para fazer isso, sabe? Como vocês bem sabem, eu cuido aqui do canal e eu sou dona de casa também, então, às vezes, fica bem corrido pra mim.
Quando não pinta uma encomenda, né? Nós sabemos como é. E aí, gente, ó, ficou dessa... Eu fiz errado aqui esse último pontinho. Aqui é um sozinho. E o próximo que são dois, ó. O último pontinho aqui. 1 e 2. Dessa forma. Aí, se você quiser conferir também, contar quantos aumentos você fez, tem que dar um total de 8 aumentos também. Feito isso, nós vamos para a parte reta e vamos colocar apenas um ponto para cada pontinho, ó. Um ponto para cada ponto da base na parte reta. Quando você concluir aqui, você vem aqui nos aumentos desse lado e vamos fazer igual fizemos desse lado, tá? Cada aumento aqui, ó, para cada pontinho, ó, nós vamos pegar de 2 em 2. No primeiro a gente coloca um ponto, no segundo ponto a gente coloca 2. Vai pro próximo. No primeiro 1, no segundo 2. E assim por diante, aqui a parte reta, até chegar aqui a gente finaliza e esse vai ser o nosso fundo. E aí a gente vai começar o corpo da bolsa. Então, ó, chegamos aqui, fizemos esse fundo. Vamos na segunda correntinha, vamos fechar com ponto baixíssimo. Esse vai ser o fundo. Agora, a partir de agora, nós vamos começar o corpo da bolsa. E nós vamos começar o corpo da bolsa fazendo aqui uma carreira de pontos baixos. Ó, vou fazer aqui uma correntinha, vou voltar no mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo. Esse é meu primeiro ponto baixo. Vou fazer essa carreira de pontos baixos pegando só a alcinha de fora do ponto, lá de dentro, no caso, ó. Vou lá na alcinha de lá de dentro e vou fazer o ponto baixo. Vou lá, ó, no próximo ponto. Não tem aumento, viu, gente? É só um ponto para cada ponto. A única diferença é que nós vamos... a única coisa, né, que nós vamos fazer é pegar a alcinha de lá de dentro, ó. Ponto baixo. Venho pro próximo ponto, ó, lá atrás, a alcinha de trás, ponto baixo. O ponto tem duas alcinhas. Nós vamos pegar só a de lá de dentro, tá? E vamos fazer essa carreira de pontos baixos dessa forma, ó, lá dentro. Um ponto baixo para cada pontinho sem aumento. Vou fazer assim por todo o contorno, até chegar no primeiro pontinho que nós iniciamos. Essa bolsa é uma bolsa simples, ela é feita por cada desenho, né? No caso, não é desenho, mas cada desenho, digamos assim, é formado por duas carreiras, que é uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto alto, que vocês vão entender, mas é assim. Então, é repetitivo, é muito fácil e muito gostoso de trabalhar. Chegando aqui, tive que ligar o ventilador, espero que o barulho não esteja incomodando. Chegando aqui, ó, fiz toda a carreira. Vem aqui, olha, no primeiro pontinho baixo que nós fizemos, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto alto, que vocês vamos levantar duas correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto, e vou aqui no mesmo lugar e vou colocar mais um ponto alto. Nas próximas carreiras, essa fase aqui de ponto alto vai mudar um pouquinho, tá, gente? Mas aqui, por enquanto, nessa carreira vai ficar dessa forma. Laço, vou pular um ponto da base, vou vir pro próximo ponto e vou colocar dois pontos juntos também, ó. 1, 2. Essa linha, ela desfia um pouquinho, gente. Vou vir pro próximo ponto, pulo um ponto, venho pro próximo e ponho dois pontos juntos, ó. 1, 2. Dessa forma. Laço, pulo um ponto da base e venho pro próximo. Ponho dois pontos juntos. Um, no mesmo ponto, mais um. Laço, pulo um ponto da base e venho pro próximo. E ponho dois pontos juntos. 1 e 2. Entenderam? Então, nós vamos colocar, olha, no primeiro ponto, dois pontos juntos, pulo um ponto, venho pro próximo ponto, ponho dois pontos juntos, pulo um ponto. E assim por diante, nós vamos ficar intercalando. Nós vamos colocar dois pontos juntos e no próximo a gente não coloca nada. Então, no próximo colocamos dois juntos e no próximo nada. Lembrando que a gente não coloca correntinhas de separação, tá, gente? É apenas pontos altos sem correntinha de separação, ó. Fez o último ponto, laça apenas, pula um ponto, vem pro próximo, põe dois pontos juntos. Ó, 1 e 2. Já venho pro próximo, pula um ponto, venho pro próximo e já põe
2 pontos juntos também. Dessa forma, nós vamos fazer por toda a carreira, dessa forma, toda a carreira até chegar aqui. Pronto, olha, percorri toda a carreira fazendo assim. O ideal aí para poder sua bolsa ficar bonitinha, principalmente para ficar fácil para você colocar, posicionar suas alças ou aquele encaixezinho do botão. Para ficar perfeitinho, você tem que fazer uma coisa. A mesma quantidade de pontos que ficar na parte da frente de desenhos, tá, gente? Desenhos que eu falo é cada bloquinho desse aqui. A mesma quantidade que ficar deste lado tem que ficar do outro lado, a mesma quantidade que ficar de um lado da lateral tem que ficar do outro lado, tá certo? Se os seus múltiplos estiver certinho, se você fez aqui a base correta, não tem erro, tá tudo certo, vai ficar perfeito. Caso você chegue aqui no final e faltou ponto, é fácil, você sabe, tem 3 pontinhos aqui, é fácil eu deixei aqui de propósito pra gente mostrar aqui, ó, sobraram 3 pontos apenas, ó. 2 pontos no caso, 2 pontos no meu caso, tá? Mas poderia sobrar 3. O que você vai fazer? Aqui no caso, você tem 2 opções. Ou você pula esses 2 pontos e já vem direto para aqui e fecha, que aí vai bater certo. Ou você faz mais um. Mas para você saber se você precisa colocar mais um bloquinho aqui ou não colocar, é a quantidade que tem do lado de cá. Se do lado de cá tiver 5 bloquinhos e aqui tem 4, então você precisa colocar mais um. Então você pode vir aqui encostado nesse último aqui, não tem problema nenhum, e colocar mais um bloquinho, tá? É importante que você tenha a mesma quantidade, caso você não queira ter problema na hora de colocar a alça. Aí feito isso, vem aqui, ó, para a segunda correntinha que nós fizemos, vamos fechar com ponto baixíssimo. Pronto. Agora nós vamos fazer a próxima carreira. Esse bloquinho, cada desenho, ele é composto por uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo. Essa primeira carreira de ponto baixo aqui, não é a que nós vamos usar para fazer o desenho, tá? A que nós vamos usar é sempre a que vem acima do ponto alto. Então, nem é importante isso, gente, mas é porque nós vamos finalizar com a carreira de ponto baixo, tá? A bolsa. Então, nós vamos aqui, ó, e na hora de fazer troca de linha, caso você queira também, aí fica mais bonito. Vamos aqui, ó, no primeiro ponto, temos 2 pontos, vamos no primeiro ponto, fiz uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. Venho pro próximo ponto, um ponto baixo. Venho pro próximo ponto, no outro bloquinho, ó, para cada ponto que nós temos aqui, nós vamos colocar um ponto baixo. Então, essa carreira vai ser só pontos baixos. Então, ó, não tem erro aqui, ó. Temos 2 pontos em cada bloquinho aqui com 2 pontos, então vamos colocando ponto baixo em cima de cada pontinho deles, até completar toda a carreira. Na hora de fazer a troca da linha, sempre vai trocar depois dessa carreira de ponto baixo, para ficar um desenho bonito, tá? Pronto, chegando aqui, ó, venho na primeira pontinho baixo aqui que nós fizemos, ó, e fecho com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos fazer novamente essa carreira de pontos altos, porém agora, a partir de agora, vocês vão entender como que ele é feito. Ele é feito assim, gente, nós não vamos fazer ele aqui nessa carreira de pontos baixos, nós vamos fazer ele aqui nessa carreira dele aqui mesmo. Porém, ó, como que eu vou fazer esse primeiro ponto? Eu faço assim, ó. Eu faço assim, como é o primeiro, eu faço assim, ó. Eu vou enfiar aqui o ponto, vou laçar, ó, dentro, ó, os bloquinhos assim, ó. No meio, entre um ponto e outro, eu vou pegar a linha aqui, esse que é o primeiro. Vou dar uma leve esticadinha no ponto, assim, até a altura. Vou tirar o fio aqui, ó, vou tirar a agulha, vou pegar primeiro esse ponto daqui, aqui assim, que eu trouxe lá de trás, e depois eu pego esse aqui, ó, pegando ele assim, ó, de cá pra lá. Só para ele ficar escondidinho aqui atrás, viu, gente? Para não ficar aparecendo. E aí, ó, eu faço tipo um ponto baixo, ó, puxo aqui tudo e faço mais uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Laço, venho aqui no mesmo lugar, faço mais um ponto alto, ó, dou uma leve esticadinha e concluo o ponto alto. Temos 2 pontos altos, você vê que ele ficou bem escondidinho aqui, ó, ele fica, não dá nem para notar o nozinho aqui que nós finalizamos. Laça, vamos agora pro próximo bloquinho, a mesma coisa, ó, a gente não faz correntinha de separação, apenas laça o fio, vem aqui, ó, no bloquinho, vem no meio aqui, ó, entre um pontinho e outro, e faço também, ó, laça novamente, mais um ponto alto, 2 pontos altos, dando uma leve esticadinha no fio, tá?
caso o seu ponto seja apertadinho como o meu. Mas tem gente que já tem o ponto meio afrouxado mesmo, nem precisa. Aí, ó, novamente, laça, venho pro próximo bloquinho. Aqui, ó, gente, na carreira de baixo, não é aqui em cima, é aqui, ó, nos 2 pontos. Temos 2 pontos altos, vem aqui, ó, entre um ponto e outro. E vamos puxar e fazer 2 pontos altos, ó. 1 e 2. Dessa forma. Novamente, vamos aqui novamente, ó, pega aqui embaixo e vamos fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Próximo bloquinho, pegando aqui. 1 e 2. Nós ignoramos completamente essa carreira de pontos baixos, tá? Não vamos trabalhar nela, nós vamos trabalhar na carreira de baixo. E assim nós vamos completar toda a carreira fazendo dessa forma, viu, gente? Não tem segredo, apenas 2 pontos altos para cada... 2 pontos altos no meio de cada um pontinho já pronto aqui. Então, dessa forma nós vamos fazer por toda a carreira. Feito isso, ó, fiz novamente essa carreira, né? Chegando aqui, eu venho no segundo pontinho aqui, ó, que levantamos para dar a altura do ponto alto, no primeiro, né? E vou fechar aqui com baixíssimo. Agora nós vamos fazer a carreira de pontos baixos, que é, primeiro aqui eu faço uma correntinha, venho no mesmo ponto, faço um ponto baixo, que é o meu primeiro. E aí eu sigo, ó, venho pro próximo ponto e coloco outro ponto baixo. Esse aqui vai ficar apertadinho. Nossa. Aqui. E aí eu vou, para cada ponto da base, eu vou colocar um ponto baixo. Essa carreira de ponto baixo, que depois a gente nem trabalha em cima dela, tá? A gente sempre trabalha nessa carreira aqui, ó, de 2 pontos altos, tá? E aí eu vou concluir essa carreira de pontos baixos e depois, e aí por diante. O que eu vou fazer agora, gente? Na minha peça original, eu vou trocar a cor e essa é uma ótima oportunidade para você aproveitar sobras de linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar na próxima carreira com outra cor para vocês verem como que eu faço a troca de linha, tá? Já para ajudar aí, né, quem gosta que eu faça a troca de linha. Então, eu vou concluir essa carreira, sempre a troca de linha é feita depois dessa carreira de pontos baixos, tá? Então, vou concluir aqui e volto. Aí, ó, pronto, cheguei aqui. Para quem vai trocar a linha, pode brincar aí, gente, com as cores, pode usar bastante cores aí se vocês quiserem, ou pode continuar com a cor só, também vai ficar legal, tá? Mas quem vai trocar, chegando aqui, ó, vem aqui na primeiro pontinho, fecha com baixíssimo, faça uma correntinha. Ou você vai conduzir o fio ou você vai cortar. E no caso aqui eu vou cortar, o meu lá teve algumas partes que eu conduzi, tá? E aqui você aperta direitinho, se você já quiser esconder esse fio antes aqui pra ele ficar, já ajudar aí, né? Caso contrário, ó, vem aqui, pego a outra laçada com outra cor, já fiz a laçadinha aqui, ó, no fio. Aí eu venho. Eu gosto de usar sempre a mesma direção dos acabamentos, tá? Dos arremates, pra facilitar depois. Venho aqui, ó, no meio, gente, aqui, ó, os bloquinhos. Nós vamos trabalhar a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó, que é repetitivo. Venho aqui no meio, vou puxar aqui primeiro, vou fazer primeiro aqui um pontinho baixo e uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Laço, venho no mesmo lugar, ó, mais um ponto alto. Venho pro próximo, ó, mesma coisa, venho aqui, ó, entre um pontinho e outro, ó, 2 pontos altos juntos. Vê que quando você coloca muda a cor depois do ponto baixo, olha que efeito legal que dá. E aí vamos, olha, sem segredo, ó, 2 pontos juntos, igual a gente já estava fazendo. Depois a gente coloca a carreira de ponto baixo, depois carreira de ponto, essa carreira novamente, depois ponto baixo. E assim nós vamos ficar repetindo até alcançar a altura desejada. Vou voltar agora com a minha bolsa, com a minha peça já na altura de colocar a alça, pra gente já passar também como que vai ser feito a alça. Bom, pessoal, a minha peça original, olha que tamanhão, como eu falei com vocês, com o fundo com 24 correntinhas iniciais aqui. Olha que fundo bacana que ficou. Ela é grande, então o espaço aqui, ó, o fundo ficou bem legal, ó,
como que ficou. Aí eu fiz essa brincadeira com as cores aqui. Eu tinha, como eu tinha dito, deixa eu pegar aqui, gente, eu tinha dito pra vocês, eu tinha sobras dessas linhas aqui da Fitcom que eu tinha comprado. É um material excelente, tá? Principalmente para fazer bolsas, porém é um pouco caro. Não vou comprar mais dele, a não ser que eu ganhe ou que alguém faça encomenda, né, gente, com esse material. Mas para fazer aulas aqui eu não vou comprar mais dele. E aí eu fiz assim, brinquei com as cores desse jeito aqui, porque eu tinha, né, aproveitei as sobras que eu tinha e eu fiz um total, vou contar junto com vocês, porque eu contei, mas eu esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu fiz 19 carreiras, mas as carreiras não é carreiras, é cada bloquinho desse aqui de ponto alto e ponto baixo eu conto como uma, tá? Então, 19. E aí ficou dessa forma, olha só. Já marquei aqui para colocar a alça, mas aí eu vou finalizar aqui com vocês o último. Terminei com a carreira de pontos baixos, como eu tinha dito, né? Então eu venho aqui, ó, já marquei aqui. Venho aqui, ó, faço o último pontinho, cortei também já o fio, olha. Faço aqui o último pontinho baixo e puxo todo para fora assim. Aí você decide se você quer usar uma agulha de tapeceiro ou uma agulha de crochê mesmo, né, para fazer aqui o arremate. E venho aqui no ponto, ó, e faço aqui, ó. Sair daqui, vou passar para lá, ajusta, venho aqui da onde ele saiu, pego mais algum ponto lá para baixo para ficar firme e puxo para lá novamente e fica assim, ó, perfeito. Você não sabe nem onde foi que você emendou seu fio aqui. Venho aqui pro lado de trás e aí sim a gente faz um arremate bacana aqui atrás, do jeito que você sabe fazer aí. Eu vou deixar aqui por enquanto, porque essa linha ela desfia um pouquinho, se eu cortar muito curto eu vou ter problema depois, eu vou deixar ela aí por enquanto. Mas fica assim, gente. Aí, olha só, ela ficou grande, então eu vou puxar aqui para mostrar para vocês como que eu fiz. A minha peça ficou assim, olha, aqui na lateral, não sei se vai dar para ver, aí é fácil vocês olharem. Bem no meio aqui ficou um bloquinho, então eu segui ele, o que fica bem no meio, gente, vocês só pegar assim, ó, o meio e você vai ver aonde que fica, qual é o bloquinho que fica no meio. Peguei ele aqui, segui, ó, porque ele é reto, e quando chegou lá em cima, você vai centralizar ele, porque é ele que aponta. A mesma coisa do outro lado, é ele que vai definir aqui a sua lateral, tá? E aí, às vezes, a bolsa tá assim, ó, porque isso acontece mesmo, depois que você faz, ela tende a ficar um pouquinho torta, é nesse momento que você vai ver qual é a carreira aí, qual é o ponto da lateral aí que casa certinho e vai fazer esse ajuste. Você vai, ó, puxar mesmo, puxar ele assim, ó, puxar e botar no lugar para organizar ele para ficar retinho, para não ter problema de sua alça ficar torta. Feito isso, aí sim você vai marcar. E eu marquei assim, gente, ó. Peguei aqui a base, né, aqui, que é a pontinha aqui, e a pontinha do lado de cá, e fiz assim, ó. Do lado de cá, por exemplo, ignorei esse primeiro bloquinho, vim contando 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, coloquei o marcador, contei mais 4 para dentro, coloquei o marcador novamente. Como a minha alça ela é separada, isso aqui é só uma referência, tá, gente? É uma referência. Da mesma coisa eu fiz do lado de cá, contei 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, marquei. E contei mais 4 pontos para dentro e marquei. A mesma coisa eu fiz do lado de trás da bolsa. Agora vamos para a alça. E para fazer a alça, olha só, nós vamos fazer um total de 100 correntinhas, né? No meu caso aqui, para ficar do tamanho da minha alça, eu fiz 100 correntinhas. Então, eu vou fazer uma amostra aqui, ó. Vai fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, você vai fazer até alcançar o tamanho de 100 correntinhas, 100. É importante contar também para a sua alça não ficar torta, porque se você conta 100 em uma, 90 na outra, sua alça vai ficar torta. Então conta os pontos direitinho, confere, e aí finalizou, terminou a quantidade de correntinhas, você vai fazer mais uma. Fez a 100, 101. Volta, pula essa uma que você fez, volta na próxima. E vamos fazer ponto baixo, ó, faço um ponto baixo, venho pro próximo,
ponto baixo. Nós vamos completar todas as correntinhas fazendo ponto baixo. Para fazer essa alça, eu usei as 3 cores que eu usei para fazer a bolsa, mas você pode usar 2 cores, você pode usar uma cor só, tá? Não tem problema. Vou voltar fazendo, olha, ponto baixo até a última correntinha. Então, nós vamos ter um total de 100 pontos baixos. Cheguei no final, faz uma correntinha. Aqui é uma amostra, viu, gente? Mas aí é grande, que a nossa alça que é com 100 correntinhas, tá? Pelo amor de Deus. Aí corta e pronto. Agora eu vou usar outra cor. A outra cor que eu vou usar vai ser o rosa, porque eu usei rosa, usei esse terracota e usei o amarelo. Então, a segunda cor que eu vou usar, não sei qual a sequência que eu usei na minha ali, mas eu vou usar o rosa aqui agora. E você faz a mesma coisa, só que aqui nós não vamos virar o trabalho, nós vamos voltar aqui de novo para sempre as carreiras ficar do lado direito, né? Então, vem aqui, volto na ponta novamente, pego o primeiro pontinho, ó, já tô com a laçadinha aqui do fio rosa, e vou, ó, puxo assim, já vou esconder o fio ali para ir já arrematando, ó, faço aqui o primeiro ponto baixo e vou para cada um dos 100 pontos que eu fiz aqui. Vou fazer mais uma carreira de ponto baixo usando a outra cor. Ó, usando a outra cor. E aí, nós vamos fazer essa carreira até chegar no final, fazendo ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto, até o final daqui. E novamente, olha, cheguei no final, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Corto o fio. Aí, eu vou pegar a outra cor. Vou usar esse amarelo. No meu caso aqui, aí eu pego novamente aqui, ó, faço a laçadinha do fio, pego aqui o lado direito novamente, tá? Pra não ficar usando o lado avesso e direito, então eu vou pegar sempre o lado direito, venho no primeiro pontinho, ó, primeiro pontinho, e vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo, já segurando o fio aqui pra ir arrematando, ó, primeiro ponto baixo. E aí, eu vou para cada um dos pontos, eu vou colocar mais um ponto baixo. Fazer essa carreira de ponto baixo. Então, essa alça vai ficar com essas 3 carreiras, tá? Independente se é uma cor só ou se você vai trocar de cor, mas nós vamos fazer 3 carreiras. São essas 3 carreiras aqui. E aí, eu vou mostrar como que a minha ficou. Minhas alças ficaram assim, gente, ó. 2 alças, fiz 2, tá? Cada uma delas com 100 correntinhas aí para começar, são 100 pontos, tá? 3 carreiras. E ficou assim as 2 alças. Agora vamos lá na bolsa, já tá marcadinha a bolsa, vamos posicionar elas lá. Olha, já coloquei uma alça e aí vamos colocar agora a nossa próxima alça. Então, esse lado aqui, ó, que nós tem colocado o lado certinho, tá? Tá certinho, porque aqui ele tá lá atrás. Aí você vai pegar aqui o lado direito da alça e vai colocar essa primeira carreira que nós fizemos, vai ficar pro lado de dentro, tem que ficar igual a outra, tá, gente? Peguei aqui, ó, a agulhinha sem ponta, né, a agulhinha de tapeceiro, e vamos fazer vamos colocar a nossa alça. Primeira coisa, você vai posicionar ela onde você marcou. Como eu disse, era uma base mais ou menos, porque não é feito direto aqui, então é mais ou menos, tá? Então, eu tiro o marcador e vou, olha, 1 centímetro, meio centímetro para dentro, gente, na parte de trás, meio centímetro, pouca coisa para lá para trás. Vem de lá para cá no primeiro pontinho, de lá e aqui, pego e trago o fio para frente. Vou deixar um pedaço assim para eu fazer o arremate depois. Vou vir pro próximo ponto e vou voltar com a agulha lá para trás. Não puxa muito, senão solta essa linha que nós deixamos a sobrinha. Vamos deixar para puxar no final. Venho pro próximo ponto, passo com a agulha para frente. Venho aqui no último ponto, passo com a agulha lá para trás. Vou tirar a marcação, pegando o ponto daqui e o ponto lá de trás, viu, gente? Passo lá para trás. Para não ficar feio, eu venho um ponto depois, passo aqui, ó, só nele aqui, desse lado aqui. Trago pra cá. E aí, eu volto fazendo a mesma coisa, ó, vou no próximo ponto, levo pra lá, pegando os dois, a alça e a parte da bolsa, e aperto. Venho de lá pra cá no próximo ponto,
Vou daqui pra lá novamente, no próximo ponto. E o último ponto aqui, ó, pego de lá pra cá, o último pontinho. Esse aqui. Agora, para igual aqui, nós vamos aqui, ó, em um ponto depois do negócio, passo com a agulha pra lá, pra trás, pra ficar bem firmezinho aqui, tá, gente? Agora, eu vou aqui, ó, pro lado de trás da peça, vou pegar esse fio aqui, vou vir aqui, ó, na pontinha, no último pontinho aqui, eu vou pegar um fio qualquer lá atrás, ó, pra dar uma sustentação e apertar. Você vai apertar bem aqui, ó, os dois, tanto um quanto o outro. Passa mais algum se você quiser, não precisa passar tudo novamente não, tá? Só pra sustentar o fio mesmo. E aí você corta um pedaço sobrando assim pra você amarrar. Feito isso, você vai levar esse fio aqui para próximo desse aqui, se ele ficou longe um do outro, tá? Nós vamos pegar só aqui, ó. Pega aqui, puxa ele aqui e leva lá para perto. Estando os dois juntinhos, nós vamos amarrar os dois. Ó. Nós vamos amarrar ele. Ele já tá bem apertadinho os dois. Nós vamos simplesmente dar os nozinhos aqui e cortar. Cortar e passar a colinha. Eu corto um pouquinho grande assim, gente, ó, o meu, mas depois, quando eu for passar, só pra não perder aqui a marcação, depois quando eu for colar, eu corto de novo, tá? E aí ficou assim, nosso lado da alça, e aí vamos colocar a outra. E o processo é o mesmo, nós vamos pegar primeiro aqui, ó, centralizadinho aqui, pra não ficar torcida a sua alça, e venho aqui no marcador, posiciono apenas, né, aqui atrás, meio centímetro pra dentro, tá? E tiro o primeiro marcador. Venho com a agulha de lá pra cá, no primeiro ponto lá de trás, no ponto de cá, trago pra frente, deixo uma ponta lá do fio, que é pra gente amarrar depois. Vem o próximo ponto daqui, próximo ponto de lá, depois eu volto novamente, tipo fazendo aquela costura simples. E o último ponto aqui, ó, pego o ponto aqui, o ponto lá, passo lá pra trás. Vem um ponto depois aqui só pra voltar, volto com ele pra frente, aí eu dou uma apertadinha, aí você pode dar uma apertada nos fios, já vai apertando, volto novamente, ó, vou pegando os pontos certinho, volto, vou e volto. Aí agora eu pego um ponto fora aqui, mas aí depende de cada um, né, gente? Tem gente que vai ter uma forma diferente de fazer aí o acabamento e tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Não vai mudar nada aqui, tá? A maneira que você faz o seu arremate aí, a sua costura, não vai mudar a bolsa, não. Pode fazer, fica à vontade, tá? Feito aqui, você corta o fio. Vou carregar esse aqui um pouquinho mais pra baixo, só pra ficar perto. E vou amarrar. Assim. Corta. E por enquanto tá dessa forma a nossa bolsa. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui, gente, que o lado de dentro da bolsa, olha só, o lado do avesso dela como que fica. Ó. É um ponto que tanto faz você usar um lado ou o outro, que fica bonito igual. Eu, assim, olhando aqui a olho nu, eu achei a parte interna aqui o ponto mais bonitinho do que a parte normal. Mas só pra mostrar que fica bacana dos dois lados, tá? Coloquei esse botão é um botão de madeira, eu usei bastante dele aqui, ó, ele tem esse tipo um desbotadinho assim, mas é dele mesmo, viu, gente? O botão já comprei assim mesmo. E aí eu coloquei esse aqui, vou colocar aqui uma alcinha, né, pra prender esse botão, e eu centralizei ele, né, sobraram aqui 9 pontos aqui, eu coloquei bem no do meio, e a mesma coisa nós vamos fazer para colocar lá atrás a alcinha para segurar, para prender ele. Então nós vamos colocar no do meio, eu vou até marcar. Vou fazer assim, gente, marquei lá, ó, são esses 2 pontinhos que eu vou usar, marquei apenas um, tá? Porque nós
Vamos usar apenas 2. E vou começar assim mesmo pelo avesso. Olha aqui, eu vou pegar ele lá pelo avesso, porque na volta ele fica certinho, tá? Então eu vou pegar aqui o primeiro ponto, não preciso mais do marcador, e vou fazer pra mim aqui 30 correntinhas, tá? Esse primeiro aqui, ó, e mais 30, então vai ficar com um total de 31 correntinhas, tá? Esse primeiro pontinho baixo e mais correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Isso pra mim. Pra você que colocou outro botão, posicionou ele em outro local, mais pra cima, mais pra baixo, aí vai depender de tudo, viu, gente? Pra vocês fazerem de vocês. Então, o meu aqui, ó, encaixa certinho aqui no botão, que eu já tinha feito o teste antes pra não ter erro. E deu certinho. Feito isso, ó, pega ele aqui, ó, sem torcer, bonitinho do jeito que tá. Vou vir aqui, ó, no próximo pontinho e vou prender com ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Agora eu vou virar o trabalho, agora sim eu vou pro lado direito da peça e vou subir fazendo pontos baixos. Eu vou deixar esse fiozinho aqui para arrematar depois. Vou subir fazendo pontos baixos, ó. Um ponto baixo para cada correntinha dessas aqui. Então, eu venho na primeira, ó. Eu vou fazer aqui primeiro uma correntinha, viro, né? E vou para cada uma delas, das 30 correntinhas, eu vou colocar um ponto baixo. Primeiro aqui tá bem apertado, mas não tem problema, ó. Um ponto baixo, venho pro próximo. Um ponto baixo. E assim por diante. Eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha dessas aqui que eu fiz. Vou fazer até chegar aqui. Vou consertar esse fiozinho aqui que ele passou aqui sem eu querer, tá? E aí eu vou completar todo até chegar aqui pra gente finalizar. Fiz aqui o último ponto. E vou cortar o fio, ó, um tamanho para arrematar. Vou puxar todinho assim, igual eu faço normalmente aí, né, para fazer acabamento. E vamos, né, fazer aqui um arremate nesse fio para ele ficar bonitinho aqui, tá? Venho no mesmo ponto aqui, ó, da onde nós fizemos o primeiro pontinho, vou levar ele lá pra trás. E depois que você faz isso, você ajusta, ó. Os dois tem que ficar bem ajustadinho, ó. E aqui atrás... Deixa eu voltar com ele aqui, gente. Essa linha desfia bastante. Não é que desfia, os pontinhos dela é bem soltinho. Aí você vem aqui pra trás e faz aqui passa por alguns pontinhos e você une com esse outro aqui, tá? Mas primeiro eu vou levar ele mais pra baixo pra não ficar aparecendo. Vou levar os dois lá pra baixo, pra ficar bem longe aqui da ponta. Ó. A mesma coisa você faz com esse aqui. E aí, pega as duas pontinhas também, dá um nozinho aí pra ficar bacaninha. E ficou assim. Aqui, prende lá no botão, ó.
E aí nossa bolsa ficou assim, pessoal. E é essa a nossa bolsa. Vou ver se eu consigo colocar ela num lugar assim para ficar mais exposta, para vocês verem, visualizarem melhor ela. Mas é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.